Olá, meus amigos e irmãos, um bom dia, que a paz esteja no seu coração. Estamos aqui chegando então no finalzinho. Hoje é o 20º dia, amém? Estamos aqui no 20º dia do nosso propósito, aprendendo muito com o livro de Daniel. E para a glória de Deus, nós chegamos aqui no capítulo de número 12, que é o último capítulo também de Daniel. Juntamente com o propósito, acabou calhando de dar certinho nós chegarmos aqui no último capítulo hoje do livro de Daniel. Então nós temos o estudo de hoje e um estudo de amanhã, e Deus proverá, que será amanhã, não é isso? Vamos lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos no capítulo 12. O capítulo 12 ele é um livro do Apocalipse aqui, tá certo? O capítulo 12 de Daniel, ele é um livro que é de revelações lá do tempo do fim mesmo. Inclusive aqui no livro de Daniel 12, e não é só o futuro para o tempo de Daniel, mas ele é até um futuro para o nosso tempo, tá bom? Daqui nós podemos pegar o capítulo 12, que nós vamos pegar agora que, como se nós estivéssemos vivendo aqui junto com Daniel, porque tanto era futuro para ele quanto é futuro para nós. Inclusive teve coisas que Deus não quis nem falar com Daniel aqui no capítulo 12. Daniel começou a fazer umas perguntas para Deus, ele falou: não, vai dormir, cara, dá licença, porque antes disso acontecer você vai morrer. Só que eu vou avisar, porque, como eu disse lá no livro de Amós, capítulo 7, Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os seus profetas. Amém? Amós 4:7, né? Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os seus profetas. Então, como Deus cumpre a palavra que ele mesmo diz, então Deus ele vai revelar para Daniel, ele vai revelar isso para o apóstolo Paulo, ele vai revelar isso para João. Então nós vamos ver muitas citações aqui da Bíblia acerca das coisas do fim, porque Deus sempre avisa. O que Daniel tinha a ver com isso? Daniel não tinha nada a ver com isso, mas Deus não faz coisa alguma, né? Amós 4:7 está dizendo assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os seus profetas. Amém? Então Deus tem um compromisso com os profetas, ele tem um compromisso com os seus servos. Então Deus não faz algo novo, não faz algo diferenciado sem antes ele trazer a revelação sobre aquilo que ele irá fazer, tá certo? Então ele vai dizer aqui para Daniel, ele vai dar um spoiler muito rápido aqui para Daniel sobre o Apocalipse. Daniel vai estar vendo o Apocalipse aqui de uma maneira assim rápida, né? Apenas um capítulo, enquanto o Apocalipse está lá descrito em 21 capítulos, tá certo? E nós vamos entrar aqui então. Capítulo 1 vai começar já a dizer sobre o período do fim e sobre o período onde se entra a grande tribulação. Nós estudamos aqui, passando nos estudos passados, que haveria, claro, lembra aquele animal dos 10 chifres? Que haveria um que se levantaria e ele derrubaria reis, e ele seria poderoso, e ele ia querer até adoração para si. Então nós chegamos aqui no capítulo 12, esse animal já surgido e ele já sendo o dominador, tá certo? Então quando nós entramos aqui no capítulo 12, o capítulo 12 vai estar descrevendo já uma época onde o anticristo já estará no poder, já estará governando, tá bem? O capítulo 12 aqui já entra na grande tribulação, né? Vou explicar sobre isso aqui, tá bom? É um dos temas que tem aqui no capítulo 12. Então vamos lá. Vamos tópico por tópico, seguindo o versículo 12, o capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve na terra, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Só esse capítulo aqui daria um tempo para a gente falar os nossos 20 e poucos minutos, tá bem? Por quê? Primeiro, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Eu não vou gastar muito tempo para dizer sobre Miguel, o grande príncipe, porque se você quiser saber sobre ele, você volta o vídeo lá atrás que tem estudo sobre Miguel aqui, tá bem? Mas Miguel, aqui ele vai se levantar, e nós aprendemos naquele capítulo onde fala sobre potestades, principados, sobre governos territoriais. Nós aprendemos que Miguel, o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, ele foi um príncipe
de Deus destinado para a proteção da nação Israel. Inclusive eles estavam lá nos medos, né, dos persas, ali aprisionados ou escravos. Daniel ali orando, o anjo vem trazer a mensagem, não consegue porque é barrado, vem Miguel e o anjo fica até meio perdido lá. Por quê? Miguel não é lá de Israel, não protege a terra de Israel, mas o povo israelita estava ali, né? Então o povo da nação de Israel ali estava. Isso dá-nos a entender também que aonde tiver um israelita na terra, Miguel entra na batalha por ele, tá certo? Onde houver um judeu, em todo o território da terra, onde houver um judeu que estiver ali na sua prática de oração judaica, tá bem? E ele estiver buscando a Deus ali, houver alguma interferência, eu creio que Miguel vai até essa nação, porque ele é protetor da nação de Israel, mas ele não tem nada a ver com a proteção da terra, porque ele tem que proteger as pessoas, não a terra. A terra, o que é a diferença da terra? A terra é o pó, tá certo? Então, mesmo que ele sendo protetor de Israel como nação, ele não se limita às bordas da nação como limite territorial. Ele vai onde houver um judeu e salva e o livra, ok? Então isso aqui vai dar para nós entendermos melhor o capítulo 12. Naquele tempo se levantará Miguel grande e se levantará pelos filhos do teu povo. Então aqui está falando pelos filhos do teu povo, está fazendo aquela menção a Gênesis, a partir do capítulo 12, onde Deus chama Abraão e faz com ele uma aliança, que dele será bendito todas as famílias da terra, que é nele que Deus faria a geração, que é em Abraão que Deus começou esse povo judeu, tá bem? É em Abraão e Sara, né? E nasce ali Isaac casa com Rebeca, depois tem Jacó tem 12 filhos e ali vai, né, expandindo, vira uma nação, ok? Eles vão depois para o Egito, né, através de José. Ali no Egito eles crescem muito já. Quando a gente vai ver quando Moisés vai libertar o povo, já tem mais de 1 milhão de pessoas. Desse Isaac que nasceu ali de Abraão, já é uma multidão de mais de 1 milhão. Alguns dizem que é 1.600.000, até 2 milhões de pessoas, tá bem? Mas dali você vai ver esse povo de Israel virando nação. Eles vão sair para o deserto, vão conquistar a terra de Canaã, que é a terra, o território de Israel, ok? Então ali nasceu, então desse povo ali que Deus fez esse concerto, chamará os filhos do seu povo. Então os filhos daquela geração que Deus chamou do seu povo, que é o Israel. E aí Miguel tem uma competência ali de cuidar desses israelitas. Ainda que tem muitos que estão morando no Brasil, na Espanha, na Inglaterra, não tem problema. Miguel tem uma responsabilidade com seus subordinados, com seus anjos, para proteger este povo. E por que ele vai se levantar? Irmãos, porque quando tem... Olha, você vai ver lá Daniel orando, Miguel não estava ali trabalhando igual um louco em Israel. Miguel tinha enviado os seus anjos. A Bíblia fala que ao nosso redor, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, não é isso? Então, mas só que existem batalhas que são tão violentas que é necessário o reforço. Então, naquele dia da oração de Daniel, foi necessário Miguel se levantar e vir e arrebentar com a boca do balão para poder a resposta chegar. E aqui está falando de um período de tanta tribulação. Inclusive vai dizer que haverá um tempo de tanta angústia e tanta tribulação que nunca houve na terra. Então, por mais difícil que você já tenha passado alguma coisa na sua vida, vai dizer que essa tribulação dos últimos dias vai ser muito pior. Se você já entrou em depressão, se você já foi espancado, se você já foi humilhado, se você já foi castigado por alguma coisa, você lembra de alguma coisa assim? Pois é, a Bíblia diz que haverá uma tribulação que será muito pior, uma angústia que será muito pior do que tudo aquilo que já aconteceu na terra. Então, como essa angústia vai ser tão violenta, Miguel se levantará por esse povo. Miguel vai ter que estar batalhando por esse povo nesse tempo, porque senão eles seriam assolados, a terra acabaria totalmente, 100%. E aí, como é que você sabe, pastor, que está falando aqui de Israel como nação? Porque Deus tem promessas para Israel, porque Deus avisou que seria com Israel. Inclusive, Daniel era um israelita e está falando sobre o seu povo, tá bem? E aí, haverá angústia como nunca houve, desde que nação
se tornou, desde que houve nação até aquele tempo. Agora tem um ponto e vírgula que é muito interessante aqui, porque nós sabemos, né, na nossa cultura, do nosso português aqui, que separou um ponto e vírgula, nós estamos emendando que o tempo ele pode ser o mesmo ali, mas o assunto ele modifica, senão seria só uma vírgula, tá bem? Se houver só uma vírgula, nós estamos conversando da mesma coisa com as mesmas pessoas, mas tem um ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ele né, você que conhece o português aí, você vai saber que ele vai dar uma modificada em alguma coisa do assunto. Então, apesar de ter alguma continuidade pela vírgula, tem um ponto final também, ok? Então, deu ponto final aqui na questão da nação de Israel, como povo judeu, mas a vírgula dá continuidade sobre a questão da tribulação. Então, vamos lá. Naquele tempo, vamos entender que o povo judeu está passando por uma grande tribulação de angústia. E mais para frente vai explicar o porquê. E haverá um tempo, né, ele se levanta, e Miguel tem que se levantar por eles, tá bem? E o porquê que essa tribulação ela acontece? Porque se levanta um governo, e esse governo ele vai tentar arrebentar com a nação de todas as maneiras mais difíceis, para um judeu principalmente, para nós cristãos também. Quando se toca no sagrado é muito complicado. Quando se aperta em questões assim, por exemplo, econômicas, é ruim, mas a gente consegue lidar, dar o seu jeito. Quando aperta em questão de saúde, é terrível, mas a gente dá um jeito. Mas, irmãos, a pior angústia que existe no mundo é você ser apartado de Deus. E essa será a pior coisa que acontecerá na face da terra com aqueles que não estiverem no plano da salvação. Então, esse anticristo, ele irá surgir, e ele vai, primeiro, em uma primeira temporada, tentar conquistar os corações, porque muitos se angariarão a ele, então ele vai tentar conquistar os corações, e em um segundo momento ele estará assolando esse povo, humilhando. Ninguém compra, ninguém vende se não adorá-lo. Aí que entra o X da questão, que ele vai querer exigir adoração. Lá em 2 Tessalonicenses, Paulo tem essa revelação também, ele vai dizer que um homem da iniquidade se levantará e contra tudo que se chama Deus e tudo que é objeto de culto, e ele se assentará no santuário de Deus. Então ele vai querer exigir adoração para ele. Esse anticristo que vai surgir, ele vai não só governar, vamos dizer assim, politicamente, mas ele vai exigir adoração, ele vai se levantar contra tudo que é Deus. Então ele vai se levantar contra qualquer tipo de adoração ao Senhor, e tudo aquilo que é objeto sagrado, né? O que é objeto sagrado? Só uma cruz não é um objeto sagrado, ok? Se você vai lá dentro do catolicismo, principalmente, tira a cruz, tira as imagens, imagina aquilo ali para eles é sagrado, tira as imagens, tira a cruz, tira o Santíssimo, né? Se você que já foi católico, você sabe a importância que tem aquele Santíssimo. As pessoas têm uma reverência muito grande naquilo ali. Então ele vai chegar dentro dos templos católicos, por exemplo, e vai arrancar as cruzes, as imagens, o Santíssimo, tá bem? Então ele vai se levantar tudo contra Deus e tudo quanto é objetos de culto, objetos de adoração ao Senhor, tudo que remete qualquer tipo de adoração ao Senhor. Na nossa igreja, por exemplo, nós temos ali a cruz também, né? Então seria obrigado, no caso, a arrancar tudo ali, arrancar placa religiosa, arrancar placa dizendo que a igreja, arrancar tudo que parece que é um objeto ali de culto, tá certo? Então esse cara vai se levantar de maneira tão estrondosa e vai estar governando politicamente, então vai ter seus representantes em todos os cantos da terra. Vai ser um tempo de angústia verdadeiramente. As pessoas, imagina, a pessoa está ali orando ao Senhor, de repente tomar suas chilapadas lá porque está orando ao Senhor, é mais ou menos isso aí. Então haverá um tempo de angústia terrível, terrível e terrível, ok? Isso acontecerá. Então, por causa disso aí, então vai ter um ponto e vírgula que eu parei aqui para poder explicar para os irmãos, porque nós entramos num outro tema aqui, que vai dizer assim, tem um ponto e vírgula, e vai dizer: mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então parece que tem uma doideira aqui, está dizendo que Miguel está se levantando para defender, mas o povo vai se livrar. Para que Miguel então se levantar se o povo vai se livrar?
né? Então vamos explicar isso aqui. Como eu disse, tem um ponto e vírgula, que a vírgula está descrevendo que é o mesmo período, tá certo? Dá uma continuidade em tempos de períodos. Ao mesmo tempo que Miguel precisa se levantar pela nação de Israel, também haverá um povo aqui que vai estar vendo, vislumbrando esse negócio dessa tribulação. Mas esse povo será livre. E que povo é esse? A igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem nada a ver com Israel como nação. Ainda que dentro da nação de Israel tenha pessoas que são a igreja de Cristo. Ok? Porque todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Então, aí não há distinção de gregos, partos, medos, brasileiros, espanhóis, não tem problema. A igreja do Senhor, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, amém? Esses estão com seu nome escritos no livro da vida, e depois nós vamos falar sobre isso. Então, esse povo será arrebatado. A Bíblia está dizendo aqui, naquele tempo, livrar-se-á o seu povo, né? A Bíblia vai descrever que nós seremos então arrebatados. E aqui nessa questão do arrebatamento, existem três modelos diferentes de entendimento. Existem aqueles que pregam o pré-tribulacionismo, existem aqueles que pregam o pós-tribulacionismo, e existem aqueles que pregam o mid-tribulacionismo. Eu não sou dono da verdade escatológica, então vou explicar para vocês as três maneiras que existem. É claro que vou ter que no próximo capítulo mostrar isso aí na próxima aula, mas existe o pré-tribulacionista. O que é isso? Quando o anticristo surge, ele vai surgir e vai trazer essa tribulação violenta. O pré-tribulacionista, ele prega que quando surgir o anticristo e começar as tribulações, a igreja será arrebatada e ela não passará por nada da tribulação, ok? Esse é o pré-tribulacionismo, ou seja, a gente vai ser arrebatado antes da grande tribulação. E a tribulação vai ser assolará a terra, geralmente é entendido porque por 7 anos, tá bem? Aí a gente seria arrebatado, estaríamos na boda do Cordeiro pelos 7 anos, enquanto nós estamos lá nas bodas com o Cordeiro, né, na festa de núpcias, que Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, então vai ter aquele encontro do noivo com a noiva, o banquete, nós lá 7 anos banqueteando, e durante esses 7 anos o povo da terra vai estar passando por essa tribulação desgraçada aí com este anticristo, tá ok? Isso é a visão pré-tribulacionista. Existe a visão pós-tribulacionista. Essa visão, a igreja vai passar também por este tempo de tribulação. Aí neste caso, o Miguel, o arcanjo aí, vai trabalhar, mas vai ter muita gente trabalhando junto, porque a igreja vai ter que passar por esse momento esmagador de tribulação aí, mas quando acabasse esse tempo, a igreja seria arrebatada na grande vinda do Senhor Jesus Cristo. E existe os mid-tribulacionistas. Esses mid-tribulacionistas entendem que o período da grande tribulação será dividido em 2 tempos. Em uma primeira parte, o anticristo aparece, bonzinho, resolve os problemas do mundo, resolve os problemas de desigualdades sociais, e lá se vai. E ali ele vai 3 anos e meio conquistando os corações das pessoas. E todos, eu quero, só assim, a questão da tribulação, todos nós compreendemos que será um tempo de 7 anos, ou pelo menos quase todos nós compreendemos que será um período de 7 anos, tá ok? Pelas contas de Daniel, pelas contas do Apocalipse, a gente subentende que é um período ali de 7 anos, ok? Então, o mid-tribulacionista é aquele que entende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, porque a primeira parte desse tempo não será verdadeiramente uma tribulação, mas será um período de engano. Então o anticristo, ele chegaria, ele resolveria muitos problemas sociais, ele resolveria muitos problemas que estão aí sobre a terra, ele unificaria o mundo com uma moeda só, uma gestão só, seria um cara que seria amado por quase todos. E aí
a igreja estaria no meio desse processo aí e teria que ser vigilante para não se entregar ao anticristo, né? Para não se entregar àquele que viria como um enganador. Mas no cabo desses 3 anos e meio, que é o período ali, o primeiro período da tribulação, da grande tribulação que fala, ali a igreja seria arrebatada, porque o anticristo então agora, já que conquistou os corações, agora ele vai exigir adoração. Então a igreja ela é arrebatada e aqueles que ficaram ali vão sofrer 3 anos e meio, mas sofrer mesmo a porretada, o pau vai cantar, o bicho vai pegar, né? Vai ter gente que vai tentar se matar e não vai conseguir. É coisa terrível mesmo. A Bíblia descreve sobre fatos assim, será tão violento que pessoas vão se jogar das pedras tentando se matar, mas a morte não vai levar. O bicho vai pegar. Imagina você já tá ruim o suficiente, você vai lá e pula de uma pedra, você se quebra todo e fica quebrado lá e não consegue morrer. Aí pá, que trem tentado, olha. Então é pra você ter uma ideia, assim, só pra você ter uma noção da força, da fúria da grande tribulação. Então, eu acho que deu para captar um pouquinho agora, e na próxima aula eu vou entrar nesse assunto com mais veemência, mas existem pregadores que entendem que a igreja será arrebatada antes de começar esses 7 anos, então a igreja é arrebatada ao céu e a igreja não passa por nada da tribulação. Existem aqueles que pregam que essa tribulação vai acontecer juntamente, que a igreja vai estar passando sobre essa grande tribulação e que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. E existem pessoas que pregam que a tribulação é dividida ali em 2 partes. A primeira parte a gente chama também de tribulação porque é uma tribulação do engano. Não é a tribulação de perseguição, nem de morte, mas uma tribulação do engano, que é tão terrível quanto a outra, porque se você parar para analisar, se você se deixar ser enganado e for para o lado do anticristo, você está negando a Cristo e aí você vai se lascar no final das contas terrivelmente, né? Então, não deixa de ser uma tribulação, mas é uma tribulação ali silenciosa, do engano, o espírito do engano. E a Bíblia vai dizer assim que se possível fosse, enganaria até os escolhidos de Deus. Se possível fosse, enganaria até os servos veementes do Senhor. Então o poder do engano vai ser tão grande que, se possível fosse, enganaria até os crentes, até aqueles. E quando eu falo crentes aqui, não é de placa religiosa, de que é crente, porque é da Assembleia, porque é da Batista, porque é da Quadrangular, porque é disso, daqui. Não, estou dizendo, se fosse possível, enganaria até os crentes, aqueles que têm certeza da sua salvação, certeza em Cristo. Então quase até que eles quase seriam ali enganados também. Então você vê que o engano vai ser muito forte. Perdão. Você vê que o engano ali vai ser algo terrível. Então eu sou dessa linha que crê mais nessa condição aí do médio-tribulacionismo do que o pré ou pós, tá certo? Eu entendo, eu sou mais de entender que haverá esse momento ali de grande engano e que a igreja passará por esse crivo aí do grande engano, mas antes de entrar aquela tribulação mesmo de adoração e tudo mais, que a igreja seria arrebatada e passaria uma temporada com Deus no céu, até porque eu acho que isso faria mais coerência quando a Bíblia vai dizer que João vai dizer lá no Apocalipse em 21, Apocalipse 21, e vi a grande cidade descer. Então parece-me que faz mais sentido ali a cidade descer com a igreja, né? E com Cristo governando, e desceria e ali inauguraria o tempo do milênio, que Cristo reinaria juntamente com a igreja durante 1000 anos. Isso aí é uma matéria para outro tempo, mas me parece fazer mais sentido. Mas você pode escolher aí aquilo que você deseja acreditar, porque na verdade nem eu, nem nenhum outro teólogo somos donos da verdade teológica. Nós somos a verdade teológica, chama-se palavra de Deus, e uns leem e entendem que será antes, outros leem e entendem que é depois, outros leem e entendem que é no meio. O importante é você crer no Senhor Jesus Cristo, saber que vai vir alguém que vai tentar enganar o bonzinho, que vai passar melzinho na boca de todo mundo e vai tentar resolver problemas sociais e tudo mais. A gente tem que saber que vai acontecer isso, a gente tem que saber que vai acontecer tribulação. Então nós temos que estar agarrados na palavra, porque
A Bíblia diz lá, que nos separará do amor de Cristo? Será a morte? Será a angústia? Será a perseguição? Será a nudez? Será a fome? Será a escassez? Nada pode nos separar do amor de Cristo, tá certo? Então, fique agarrado nas palavras do Senhor e não abra mão delas por nada. Se alguém tentar te enganar, não deixe se ser enganado. Se alguém tentar te persuadir, não deixe ser persuadido. Se alguém tentar te matar, ainda assim faça igual esses jovens aqui do livro de Daniel. Nós podemos até morrer, mas nós não negamos o nosso Deus. Se ele arrebatar a igreja antes da tribulação, glória a Deus. Se arrebatar no meio, glória a Deus. E se nós tivermos que passar por isso, vamos passar dando glória a Deus, irmãos. Vamos passar, porque a vitória é nossa. Nós sabemos que é um período que vai acontecer, e se nós tivermos que passar, que passemos por ela e vençamos e pronto. Amém? Então, o mais importante do que saber informações é saber que nós somos de Cristo e que isso acontecerá, porque Deus avisou para Daniel, Deus avisou para o apóstolo Paulo, Deus avisou para João, e Deus está nos avisando através da sua palavra escrita que isto vai acontecer. Então esteja simplesmente pronto, porque o arrebatamento não depende de nós, depende dele, e na hora que ele quiser ele vai soar as trombetas e vai arrebatar e pronto, vai vir com seu poder e glória, e a Bíblia vai dizer que vai ser um tempo de assolação, que todo mundo vai ficar abismado, pasmo, que vai ser uma coisa estrondosa. Isso é uma coisa, é fato que vai acontecer, tá bem? Vai acontecer a igreja ser arrebatada, vai acontecer de nós estarmos com Deus para sempre, vai acontecer que Jesus vai voltar e vai resolver os problemas da terra, vai acontecer, mas que momento vai ser isso não é muito claro para nenhum dos pregadores, tá bem? Se fosse claro, entraria todo mundo num consenso. Então, não tem esse consenso, ok? Mas é a minha missão mostrar para você que existem várias linhas teológicas, mas existe um centro. O centro é: Jesus é o Senhor, Ele comprou a sua igreja com seu sangue precioso. Certeza, haverá alguém que se levantará contra tudo que é Deus e objeto de culto, e ele vai tentar ser adorado. E o fato é, Jesus vai intervir em um momento desse qualquer. Amém? E nós temos a certeza que Deus também tem levantado seus anjos para nos proteger. Se nós passarmos ou não, tem os anjos do Senhor para nos proteger. Não conseguimos nem sair do versículo 1 hoje. não terminei o versículo 1 hoje, o tempo voou. Mas nós aprendemos bastante coisa aqui. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Nosso 20º dia, e amanhã é o último dia dessa saga dos 21 dias, amém? E nós vamos fechar aqui com chave de ouro o livro de Daniel. Eu já vou adiantar para você, amanhã eu vou falar sobre o livro da vida, que está citado aqui no versículo 1. Vou dizer sobre os que dormem no pó da terra. Vou dizer sobre os resplandecer, né, das pessoas. Que doideira é essa que Daniel está falando aqui? E vamos encerrar em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, que essa palavra possa estar te edificando em nome de Jesus.